Hernani, o que é que o fez levar então a ser presidente do clube com um déficit tão grande como se fala? Bom, vamos repetir um bocado a conversa desde o início. Portanto, uma boa noite para os ouvintes, boa noite para si também e para todos aqueles que gostam da Rádio Clube. Antes de começar a falar de futebol, eu queria dar um abraço de muitos anos a gente da Clube Paços Ferreira, gente com quem eu partilhei muitos anos de rádio, no tempo da Rádio Inovação de Fremont. Foi, se calhar, o grande desafio do que é hoje a Rádio Clube Paços Ferreira. Na altura, partilhando muitas emoções, muita competição local, o que veio, se calhar, dar à Rádio Clube Paços Ferreira aquilo que ela hoje em termos de competitividade. Agora, em relação ao Fremont, falar do Fremont é quase como falar daquele sangue que nos corre nas veias. Quando falamos dos esportistas dizem que é o sangue azul, quando falamos dos equipes dizem que é o sangue vermelho, e efetivamente o Fremont, para aqueles que gostam, o nosso concelho sempre teve duas grandes rivalidades entre o Fremont e o Paços, e essa rivalidade e essa é meu entender que é boa para os dois lados, porque acaba por animar as tropas de ambos os lados. Resulta de quê? O Fremont, em momentos em que eu não participei, em que não estive presente mais como espectador, como sócio, como interveniente de participar nos jogos como adepto, tem tido nos últimos anos grandes comportamentos competitivos. Esteve quase na primeira divisão. Foi se calhar foi o dia mais triste, ou o ano mais triste da época, que não era muito, foi há 3, 4 anos, em que podia ir à primeira e não conseguiu. Entrou numa catrefada de problemas que resultaram nesta situação que hoje sustenta, que hoje tem como calvário e como martírio. O que é que acontece? Os fremondenses, melhor que ninguém, sabem o que é que se aconteceu, porque é que aconteceu e o que é que levou a este ponto. No meu discurso, nos meus desafios feitos aos sócios, acabei por dizer que a diferença entre o estado atual do Fremont e do Paços Ferreira eram as pessoas. Era as pessoas, o interesse das pessoas, a dedicação das pessoas que fez a diferença. E eu hoje estou mais convencido do que nunca desse comportamento. Ou seja, o Fremont não soube, não quis, não pôde dedicar ou ter as pessoas responsáveis na área do futebol naqueles anos dourados que pudessem estruturar o clube de uma forma que hoje estivesse num patamar completamente diferente. Nós vivemos aqui politicamente algumas estratégias de um apoio desmedido ao futebol, de um apoio descompensado, um apoio se calhar mais estratégia política do que estratégia de futebol, e acontece que em 2018, 2019 o Fremont estava perto de acabar, perto da extinção, perto de uma catrefada de problemas, promessas de um investidor que acabou por virar ser uma falácia total. A direção naquela época talvez acreditasse demasiado que tinha chegado o Divino Salvador, mas o Divino Salvador em Fremont é no segundo domingo de julho. O Divino Salvador de Fremont é nas festas sebastianas, e esse não faz milagres. E o que é que acontece? Depois de assembleias disputadas, discutidas, assembleias gerais de futebol Fremont, em que as pessoas perceberam qual era a sua verdadeira, ou melhor, naquela época não tinham percebido qual era a sua verdadeira dificuldade, e depois de um velório, de um verdadeiro velório, de uma Assembleia Geral, eu tinha que colocar o desafio de criar uma lista, criar pessoas que eu entendia que eram competentes, pessoas com qualificação. Falei com uma ou duas pessoas que me aconselharam a manter uma estrutura de futebol competente, uma estrutura de futebol capaz, e coloquei ao Carlos Baqueiro o desafio de formarmos uma lista para recuperar, salvar, estruturar o Fremont naquilo que seria legítimo de fazer. Nessa Assembleia, como todos nós, como os fremondenses sabem, foi uma Assembleia muito disputada, uma Assembleia muito quente, uma Assembleia que realmente mostrou ali alguma
das virtudes e do virtuosismo frimondense, e numa lista em que apesar de o único propósito era salvar o Frimonde, eu fiquei admirado, porque 5 votos contra realmente fizeram-me criar um grande desafio para que pudéssemos criar uma equipa para salvar o futebol. Conseguimos que a Assembleia aprovasse a lista de uma forma inequívoca, apesar desses 5 votos contra. Conseguimos montar a lista, conseguimos começar a trabalhar a partir desse dia, montámos uma estrutura, montámos recuperamos o clube, recuperamos uma data de situações em que 4 ou 5 elementos de forma mais dedicada, o António Alves, o Fernando Matos, o Carlos Baqueiro, o Manuel Neto, que será o núcleo duro do clube, que tem estado mais perto de todas as decisões, tem vindo a apoiar de uma forma apaixonada e sem limites o futebol. Nós tínhamos ali uma grande dúvida que se prendia com o facto de montarmos a equipa sem ter a certeza de que iríamos jogar ou não. Portanto, nós começámos logo a tentar, a partir do tomamos posse dia 27 de julho, 28 de julho, apesar de algumas dificuldades do tribunal, em que o Sr. Carlos Carvalho tentou impedir que isso fosse possível, mas nós lutamos como leões para que isso fosse possível, e gerou-se ali um clima em que poucos acreditariam que o Frimundo conseguisse aliviar os impedimentos e todas as dificuldades que surgiram para que o clube não fosse reaparecer. E no final do mês de agosto nós conseguimos dosear a equipa, dosear a estrutura, dosear o clube, para que no primeiro jogo do campeonato, no dia da Senhora do Amparo, que era na Lixa, nós sermos amparados por um milagre e estarmos presentes no primeiro jogo do campeonato, presente perante o Lixa, que foi se há um ano atrás perdemos 3 pontos, falta de comparência em casa com a Lousada, no dia 1 de setembro, nós este ano antecipámos a vitória e começamos a jogar no dia 31 de agosto contra o Lixa em casa deles. Hernani, acha que será possível salvar o Friamonte? Esta pergunta tem 2 pontos de vista. Obviamente que o Hernani pensa que sim, porque senão não estaria lá, mas sabe de todas as dificuldades que o Friamonte atravessa. Como muitos poderiam dizer, o Friamonte se calhar era melhor fechar portas e abrir como outros clubes o fizeram, o caso do Marco, o caso de Felgueiras e por aí fora, reabrir com outra designação. Mas eu até acredito que isso fosse possível, e teria sido sensato se o Friamonte tivesse criado uma estrutura paralela ao futebol sénior, não é? Que pudesse num dado momento trabalhar para que uma equipa B fosse uma equipa B, ou um Friamonte 2 ou 33, ou o que nós quiséssemos idealizar. Se nós fizéssemos essa engrenagem, essa estrutura, para que pudesse competir antes do outro clube ser extinto. Agora, se as gentes da terra de Friamonte simplesmente desistissem de um clube que tem 86 anos, que é um clube mais antigo que o Paço de Ferreira, que é no nosso concelho o clube mais antigo e que, apesar de não ter dado ainda algumas alegrias como deu à Agentes de Passos, deu à Agentes de Friamonte outras alegrias, outras vertentes. É evidente que a dimensão do Passos nesta altura impede que o Friamonte tenha algum brilhantismo que eu julgo poder recuperar. Agentes de Friamonte é tirar a toalha ao chão seria se calhar o reconhecimento da incapacidade das pessoas de Friamonte, porque quando nós temos uma história de 86 anos, ainda ontem estive a falar com o representante do Estado-Geral da Associação de Porto, o Friamonte é um clube de muito prestígio. É evidente que se nós se a opção de sócios, e isso nunca vai ser posto por mim numa Assembleia Geral, aliás, eu pus isso o contrário. Eu propus na anterior direção que e na pessoa do anterior presidente, que
nessa Assembleia, nesse velório, que eu chamei um velório de uma Assembleia Geral, eu propus ao Presidente duas: uma, ou tinha capacidade de pensar em ter soluções, ou então tinha que demitir-se imediatamente, para poder dar espaço a alguém que pudesse chegar lá e pudesse trabalhar nesse sentido. O Frimonde, nesta altura, com um PER quase a ser discutido e pensou que vai ser admitido e aprovado. O Frimonde, com essas condições, em que nós vamos estruturar a dívida, vamos renegociar, vamos com os nossos criadores tentar que sejam parceiros de negócio. Há várias nuances, uma delas tem sido até a hipótese de nós aumentarmos o capital social e esses criadores fazerem parte do capital social e depois poderem vender ao Frimonde a parte que vai ser transformada em capital. Portanto, há muitas variáveis aqui que podem ser discutidas juridicamente. Quem tem a perder eram todos os criadores. Se os criadores votassem a insolvência do Frimonde, esses é que tinham tudo a perder. O Frimonde de património tem zero, a não ser o património fatalístico, o património dos jogadores, o património da história, o património dos miúdos que estão todos os dias a trabalhar com o sonho de ser jogadores de futebol, o património que hoje existe, que é os júniores, os juvenis e toda aquela massa humana das camadas jovens, olharem para a equipa sénior e veem 15 ou 16 jogadores que tiveram o seu início como atletas no campo, no estado do Frimonde. Isso é que é ser rico, é ter um objetivo, é ter um ideal que pode ser daqui a uns meses ou uns anos transformado em capital, que será o sonho de qualquer miúdo ser jogador de futebol. Em séniores, porque de facto nós temos aqui, o Frimonde teve a felicidade de criar alguns atletas profissionais, alguns felizes ainda, com alguns jogam no Paço Ferreira, e do qual não teve nenhum retorno. Ou seja, o que estava mal é a estrutura. O que estava mal de facto não é propriamente as dívidas, é a forma de as pagar. E nós, se o Frimonde tiver, esta época nós tivemos a opção de, nos jogadores jovens que saem do Frimonde, fazemos parcerias, fazemos acordos de transferência, que se os miúdos tiverem sucesso, o Frimonde irá receber 15 ou 20, 30% da porcentagem de passe. Um ano feliz, o Paço Ferreira, o ano mais feliz foi quando foi à Liga dos Campeões. E o ano feliz do Paço Ferreira foi o azar dos outros, o azar do Sporting, o azar do Porto. O Paço certamente nunca teria lá conseguido chegar se não fosse assim a felicidade dos outros. Portanto, a infelicidade dos outros é sempre a nossa felicidade. E esse sentido, este desafio, é um desafio da cidade, não é um desafio do Presidente, é um desafio da cidade. Criar condições para solver as suas contas, criar situações para dar credibilidade a essas situações e num prazo de 5, 10, 15 anos voltar a ter toda aquela pujança que sempre teve, quando nós percebemos que realmente o dilapidar do património, o dilapidar das instalações, o dilapidar de toda uma estrutura que podia ter sido a mais-valia, nesta altura é chocante, assusta. Nós chegámos ao estádio de Frimonde e percebemos que aquilo tem condições para ser um estádio ou ser um complexo esportivo de topo em Portugal, e vemos lá, dá vontade de chorar, dá uma tristeza muito grande que, apesar de tudo, os fundos comunitários que nós conhecemos em Lousada, que nós temos a noção que foram investidos em Lousada, as direções do tempo em que podiam partilhar e podiam concorrer e podiam fazer por isso, não fizeram. Então, há ali uma data de situações que nos fazem repensar e vão obrigar com a cidade de Frimonde, os adeptos frimondenses e todo o Conselho, que o Conselho também ganha com isso. Não é só o Paço Ferreira, é o Frimonde estar a um nível elevado e leva ao Conselho. E é preciso que a massa política e a massa humana perceba isso também. Hernani, o Frimonde, que já teve, menos que me lembro, 3 más experiências. A primeira com os espanhóis há uns anos atrás, ainda isto seguramente há mais de 10 anos, depois ao 15, depois teve a má experiência com os argentinos e agora esta última má experiência, muito má experiência com o Carlos Carvalho. Falou há pouco em tentar ter parceiros. Não temo que isso volte a acontecer?
Isto nunca poderá acontecer, não é? Desde que haja o bom senso da SAD do Frimundo. O Frimundo continua a ter a SAD. Nós temos que perceber que o Paço de Ferreira tem a SEDUC e tem o clube. O Frimundo tem a SAD e tem o clube. As camadas jovens, nesta fase, também estão a passar algumas dificuldades. O Fernando Silva tem-se esforçado para conseguir pôr aquilo a um equilíbrio, mas tem sido muito difícil, porque há ali algumas coisas que precisam de ser reajustadas, mesmo a própria equipa precisa ser melhorada para que volte a ter aquela pujança de anos anteriores. E a SAD do Frimundo vai ter apenas uma situação que eu penso que é fundamental, é que se, e eu digo isto em nome do Frimundo e em meu nome pessoal, se eu, como presidente da SAD, amanhã encontrar um parceiro de negócio que queira partilhar comigo todo este estudo de futebol sénior do Frimundo, só há uma solução, tem que dar algumas garantias, as garantias mínimas, para que, caso o mesmo possa, em termos de opção, desistir do futebol, o clube se fique no mesmo conforto que está bem à chegada desses investidores, não é? O que é que acontece? Com o Sr. Carlos Carvalho, o ano passado, o Frimundo estava num desespero muito grande, a própria direção estava um bocado quase em gestão do clube, não é? Eu, por acaso, conheço alguns elementos, reconheço que eles fizeram um grande esforço. A própria divisão que havia, o Frimundo tendo um plantel com 20 ou 22 jogadores ou 25 jogadores e tendo da terra 1 ou 2, não é? É natural que a cidade e as pessoas se desliguem do clube, porque estão ali, algumas peças que até são 11 mercenários que estão ali jogando futebol, não é? É lógico que a cidade dividiu-se, deixou de ter interesse no futebol, não se revia naquela imagem que o Frimundo transmitia, e a parte final da época com o Elton e toda essa estrutura foi realmente, eu não acompanhei muito, reconheço que nessa fase havia outras situações que me impediam e se calhar até alguma forma de me proteger em relação às críticas que eu fazia. Portanto, reconheço que a direção fez apenas uma gestão do clube. A partir de janeiro do ano passado, antes de chegar do Carlos Carvalho. Quando chega o Carlos Carvalho, não é? Nós percebemos, ou alguém percebeu, ou não percebeu, que estaria ali o Divino Salvador. O Divino Salvador, como eu disse há bocado, é na segunda semana de julho. E claro, quer dizer, se ele tem tido a coragem, ou se tem tido a perspicácia, ou de ter alguém de bom senso com ele que pudesse ajudar e a perceber e encaminhar o processo para um caminho normal, era esperado que o Frimundo chegasse ali a junho, julho, tivesse feito uma estrutura de futebol, uma estrutura, um PER, negociadas dívidas, como era irreversível, não havia outra forma de o fazer. Escrevia a equipa, não pedíamos o jogo em casa usado na secretaria, não perdíamos 6 pontos através do Maranhão, e encontraríamos se calhar um plantel estável, um plantel que pudesse dar garantias aos jogadores. Nós chegámos ali, nós tínhamos ali era um círculo de jogadores, nós chegámos ali a julho, agosto, eram 30, 40 jogadores à experiência, para os júniores, para os sêniores, era uma autêntica feira do futebol, não é? Claro que quando começa a época, ou quando está por começar a época, como foi feita a gestão através da antiga direção até ao final da época, o Sr. Carlos Carvalho seria a solução, mas como ele não conseguiu ser a solução e passou a ser parte do problema, a época não ia começar se num dado momento eu tivesse ajudado a resolver os problemas e depois a direção seguinte tivesse partilhado também essa emoção e tivesse inclusive pago algumas situações para poder a equipa competir. A partir daí foi um sufoco, né? Porque começa a partir daí uma equipa com um bom plantel, com uma boa equipa, as questões de futebol sempre cheias de dificuldades, que vieram a culminar com o despedimento do Pedro Barroso já numa fase posterior. O que é certo é que nós, Frimundo, chegamos ao final da época mais endividados do que estávamos. Hernani, mas diga-me só uma pequenina coisa e desculpe cortar-lhe o raciocínio. Falou há pouco que o Hernani também ajudou financeiramente? Sim, claro. Eu nesse aspecto foi a pedido de alguns amigos meus lá de Frimundo, foi resolver os impedimentos que foram, os impedimentos foi a salvação do Frimundo na época passada, né? Senão o Frimundo nem sequer competia. Portanto, essa resolução
adiou o problema para um ano. Os impedimentos que havia, os impedimentos resultam, o que é um impedimento? O impedimento é quando, contratualmente, a direção não paga um jogador e o jogador, a seguir, através do seu advogado ou através do sindicato, vai à federação dizer que o clube A lhe deve 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e que o clube não deve competir porque um clube incumpridor com os seus atletas não deve competir. E são negócios depois que geram incumprimentos e a federação depois suspende o clube até regularizar essas situações. O ano passado acontecia precisamente isso, quer dizer, o Friamundo estava impedido de inscrever jogadores porque os impedimentos existentes na FPF impediam essa situação. O advogado do clube, de uma forma concertada comigo, conseguimos resolver isso, adiamos o problema pelo menos para um futuro seguinte. O que é que acontece? A direção, sempre a contar com o ovo do cu da galinha, como diz o verdadeiro friamundense e paciense, ficou à espera que viesse o dinheiro do Carlos Carvalho. O homem não chegou ali a uma altura, com a morte da mulher, com todas as situações, com o desinteresse, na minha perspicácia, talvez como ele teria outra estratégia e ele teria outra estratégia para resolver o assunto. O Carlos Carvalho comprou a SAD pensando que a seguir ia vender a um terceiro e se calhar ia fazer uma mais-valia. Claro que no futebol esses negócios nem sempre produzem mais-valia. O possível comprador ainda era mais pobre que o vendedor e o negócio não se realizou e, portanto, quer dizer, aquilo foi de miséria em miséria até que em dezembro voltamos a estar impedidos, com mais processos de impedimentos. Portanto, o Friamundo chegou ali a dezembro com dificuldades sérias sobre a estrutura da equipa, tentou renegociar com os jogadores os ordenados, porque era um orçamento muito alto para a liga que estava a estipular, a elite, era muito cara o investimento que estava a ser feito, mas mesmo que pudesse ou que quisesse meter mais jogadores, não podia voltar a abrir os impedimentos, que continuaram até o dia 27 de agosto deste ano. Hernani, mas diga-me uma coisa, já que falamos na dívida, a dívida de Friamundo Clube e Friamundo SAD poderá arrondar mais ou menos que valores? Pelos números que nós temos mais ou menos apurados, o grosso da dívida, efetivamente, quer do clube, quer da SAD, é ao Estado. O Ação Social e IVA, não é? Claro que nós vamos tentar negociar com o Estado e com a Ação Social o pagamento de 180 prestações. 15 anos ou 12 anos, no mínimo, é a meta que nós temos. Depois, o segundo credor são os jogadores. Não é? Os jogadores de futebol, efetivamente, têm um grande crédito sobre o Friamundo. Muito embora há aqui uma nuance, que é uma nuance que nós hoje sabemos que isto não se podia dizer de uma forma tão concreta, mas eu acho que de uma forma mais leve posso dizer. Os jogadores de Friamundo, em termos de ordenados, em termos de valor que é do seu trabalho, poderá ser à volta dos 300 mil euros, 400 mil euros. Mas com as rescisões, com os juros, com as indemnizações, com toda uma catrefada de situações que os advogados inventam, aquilo empola para o dobro. Portanto, o que é que acontece? Esta situação dos jogadores é muito complicado. Muito embora a proposta que nós fizemos aos jogadores e aos treinadores e a toda essa massa humana que esteve aqui a treinar e que vestiu a camisola azul de Friamundo, é pagarmos, durante também nesses 10 anos, o valor líquido referente ao seu ordenado. Portanto, o que é que acontece? Um jogador assina para o Friamundo, depois assina por 2 anos, ao fim de 3 meses não recebe, rescinde, e depois vai pedir os 24 meses, mais o juro, mais a indemnização. Quer dizer, isto o direito laboral é um direito alienável e, logicamente, faz com que as dívidas ao jogador sejam astronómicas. Não será pelo seu trabalho, mas será pelo aspecto jurídico que isso provoca. E o Friamundo tem, nesse aspecto, uma pipa de massa, como eu costumo dizer outro dia,
para pagar aos jogadores. Se calhar essa pipa de massa poderá eventualmente num futuro, se o Tribunal reconhecer que o direito deles é só o ordenado como nós propomos, será muito menos, e eu penso que a partir daí que eles também terão todo o direito a aceitar. E depois, se nós tivermos capacidade de negociar, aí sim podemos efetivamente reduzir essa dívida para 1/3 e viabilizar o clube, porque de facto é como eu disse, se nós tivermos a felicidade nos contratos que vamos fazer com os parceiros dos jogadores, ceder 1 ou 2 jogadores, e nesses contratos ou nesse centro de formação recebermos uma verba significativa, podemos amortizar esse valor, podemos negociar e podemos num curto prazo viabilizar o clube. Muito embora nós temos a noção que sendo 600 ou 700 mil euros ao Estado, dará sempre por ano 60 mil euros por ano, e logicamente será numa fase posterior daqui a 3, 4 anos, não é? Se caso as dívidas não prescrevam, nós temos uma grande fatia. Mas daqui até lá podemos estruturar o clube de uma outra forma e nessa fase, criar um clube B, podemos ter outras variáveis que podemos fazer, se acharmos que não é viável pagar a dívida, não é? Já uma vez o ouvi dizer qualquer coisa do género, se as pessoas de Friamonte colaborassem todas com determinado montante, que a dívida ficaria paga. Hernani, sente que eu tenho visto alguns jogos do Friamonte desta época e sinto que tem tido bastante adesão. Os resultados também têm sido bons, apesar de ontem o Friamonte ter perdido no terreno de Lordelo por 2-0, mas tem sido uma equipa jovem, uma equipa com muitos miúdos da casa. Sente que a mística ou o bairrismo de Friamonte voltou com a sua entrada também no clube? Eu diria que mais do que a mística, voltou essa cumplicidade entre a formação e as camadas de cenas. A mística do Friamonte, aquela paixão clubística, eu acho que nunca acabou. O que se criou foi uma empatia entre a terra e o clube, e é esse o grande desafio que se coloca. É nós dinamizarmos a equipa, dinamizarmos as pessoas, motivarmos as senhoras a convidarem os seus maridos a ver o campo, a ver o jogo, não é? Darmos algumas condições, temos que estruturar o estádio com algum conforto, para que as mães e os filhos se sintam bem. É evidente que nós quando fizemos a equipa, fizemos com alguma ambição. É isso, e eu continuo como presidente a acreditar que nós temos equipa e esse desafio vai ser feito, que esta miudagem, que são alguns que são verdadeiros desafios do futebol, apesar de ser jovens, são muito bons jogadores, têm equipa. Ontem houve alguma infelicidade no jogo, porque realmente o que fez a diferença foi a matreirice de alguns jogadores mais experientes, aliados, que fez a diferença, não é? Não se pode dizer que o Friamonte durante 60 minutos foi a melhor equipa, e depois num lance de felicidade, num contra-ataque do aliado, fez 1-0, e depois a partir daí a equipa tentou sempre correr contra o prejuízo, apesar de com algum desnorte, mas a equipa portou-se bem, bateu-se bem, a equipa não foi feliz, com alguma sorte não perdeu o jogo. Mas isso aí são questões do jogo que nós não podemos, não é de fora que se consegue controlar, é dentro do campo. Isso são questões para o treinador e para o departamento de futebol, e às vezes uma derrota faz com que a equipa acorde e vá nos seus intentos de ganhar todos os jogos, que é esse o espírito de Friamonte. No entanto, mais importante que a equipa é a empatia que se criou entre a equipa e os adeptos, porque de facto nós vamos continuar num trajeto em que temos que perceber que os adeptos com a equipa, os adeptos com a direção, os adeptos com o clube, é muito mais fácil, não é? Se você me diz, Presidente, como é que vai resolver o problema? Há várias estratégias, não é? E essas estratégias vão ser delineadas. Quem está lá há 2 meses, que consegue salvar o clube, consegue pôr o clube a jogar, consegue credibilizar o clube perante as instituições que nos rodeiam, que consegue nesta altura ser apelativo para investidores que continuam a contactar a direção para parcerias com o Friamonte. Nós percebemos que realmente o Friamonte é um clube com muita história, um clube com muito empenho, com grandes instalações, com grande qualidade em termos na relação entre o futebol e a massa associativa, na relação com a sociedade, e isso não se pode perder. Quer dizer, é uma das questões que eu falei consigo há bocado, que é, se nós acabássemos com o futebol passado e se fôssemos para o regional jogar na segunda divisão, nós iríamos cortar um ciclo, esse ciclo de anos seguidos, nós íamos cortar com ele,
íamos começar do zero, mas para atingir um patamar iríamos deixar a ser apetecíveis nos iniciais, nos juvenis e nos júniores. Nós teríamos um clube a jogar com o Saborosa e com outras equipas distrital e com o Ableda e tal, mas que iria deixar de ser tão apelativo para os miúdos, que é um dos passos seguintes. O que é que eu quero agora, quando ando na luta com o município e com toda a estrutura do Friamundo, é dar condições aos miúdos para que eles possam jogar nos 11, 12, 13 anos. Se nós no Friamundo, nos 11, 12, 13 anos, disputa com o Rio Ave, com o Paço de Ferreira, ao nível dos resultados, tem que ter a mesma condição para depois nos juvenis e juniores ter mesmo esse empenho. Nós temos que conseguir captar. E veja, por exemplo, esta época, não é? Os júniores foram tão maltratados, esta época de júniores que acabou em maio, que uma grande parte dos miúdos que faziam parte do Friamundo foram para o Aves, foram para o Penafiel, foram para outros clubes aqui nas nossas redondezas, e mais uma vez estamos com grandes dificuldades para fazer uma equipa competitiva para a segunda divisão nacional. Isto é, como é que eu ia dizer, sintomático de algum desleixo da parte diretiva, de quem esteve. Eu não quero comparar o antigo presidente, né? Está longe de mim essa tal acho que ele terá as suas culpas, terá o seu, neste caso são 2 presidentes anteriores, mas eu vou lhe dizer uma coisa: comigo, eu a presidente, não aconteceu nada o que aconteceu, ninguém destruiu o campo. Era mesmo isso que eu lhe queria perguntar. O campo não era destruído se não tivesse garantias que o contrato estava feito, que havia um sinal de 30% ou 40% da obra para poder iniciar-se. Portanto, é impensável na minha cabeça haver alguma situação dentro da estrutura de Friamundo que se possa mudar. Outra coisa que está um bocado ainda que está na minha cabeça e que me está a baralhar um pouco esta opção da mudança dos LEDs pelas luzes que lá estavam no estádio. Portanto, esse processo foi conduzido também pela anterior direção. Ainda não avaliamos aquilo, até que ponto aquilo será melhor ou será pior. Iremos daqui a mais 15 dias, um mês, fazer uma avaliação técnica a isso, mas também não teria acontecido essa mudança se eu não tivesse garantias estruturais de que a melhoria iria ser notória no curto prazo. Quer dizer, como é que é possível um senhor que chega a Friamundo, que promete que vai mudar o mundo, alaga o sintético, ou o campo de treinos elevado, não deixa que naquela altura que o Moreirense cuidasse daquilo, e depois a seguir simplesmente vai dizer que inventaste todas as possíveis e imaginárias, dizendo que a direção é a culpa da direção, a culpa é do António. Comigo, como presidente, é impensável dilapidar o património do Friamundo sem que haja garantias de que o que vem a seguir é melhor ou igual. Hernani, mas diga uma coisa, o Friamundo pondera ou já está alguma coisa a ser feita para com esse senhor Carlos Carvalho judicialmente fazer alguma coisa, visto que a destruição desse mesmo campo relevado é uma perda muito, mas muito grande para o clube? Eu já comentei essa situação e a questão básica é esta: que mesmo que nós nesta altura do campeonato, como se diz, não vai da gira futebolística, pudéssemos intentar uma ação contra o Sr. Carlos Carvalho, a acontecer, ela seria de muitos anos, muitos meses e muitos dias. O que é que isto quer dizer? O prejuízo que ele nos criou, ou nos causou, ou a falta de naquela altura, aquela ideia errada de imediato fazer isto, alagar o muro e mudar aquilo tudo e deixar aquilo naquele estado, mesmo que a direção do Friamundo nesta altura tenha a ideia de fazer uma ação contra o Sr. Carlos Carvalho e contra outros que deram cabo do Friamundo em termos estruturais, isto são questões para muitos anos. Portanto, essa questão ultrapassa as necessidades urgentes do amanhã. Portanto, nós poderemos, efetivamente, e há algumas intenções que estão em causa. Quer dizer, o facto da época passada, em termos de patrocínio, em termos de contas, em termos de discriminação dos valores gastos, dos valores, está a ser muito difícil, ou temos algumas dificuldades em unir as contas geradas pelo Sr. Carlos Carvalho e depois misturar os dois valores depois com a direção que entretanto terminou a época. Há ali algumas coisas que nós temos que interligar e não é fácil conseguir essa ligação entre a fase da SAD e a fase do clube na gestão,
nós, mais importante que atuar contra o Sr. Carlos Carvalho nos 80 mil euros de prejuízo, é encontrar soluções de imediato, não é? E claro que nós já tentamos já, houve alguns contactos com o senhor que faz que trata dos sintéticos. Não sabemos, nós temos um custo muito elevado, a manutenção de um relevado é muito alta, e portanto nós este ano tivemos a felicidade de encontrar um parceiro que nos conseguiu recuperar o estádio. O relevado de Frimonte está realmente num estado ótimo, já com um parceiro de negócio, e essa decisão da ação contra alguém que prejudicou está de pé. Certamente podemos pensar nisso, mas o que me preocupa de facto é encontrar soluções para que daqui a um mês, 2 meses, tenhamos capacidade de ter um relevado ou ter um segundo sintético que possa satisfazer as necessidades das camadas jovens, porque o Frimundo com futebol feminino, o Frimundo com 15 equipas de camadas jovens. Se nós com o Sénias temos alguma engenharia em termos de treinos, vamos então no Vigildo, o campo já à volta do nosso estádio, onde partilhamos o campo, se calhar estará nesta altura da fase de algumas dessas equipas, já ou júniores ou futebol feminino, poder também fazer a mesma partilha, também dar-lhes condições de treino para que haja espaço para os pequeninos, que esses têm pago o seu contributo mensal, têm alimentado a formação, e esses realmente têm prioridade, porque são pequeninos, precisam de condições, porque são mais sensíveis, devem ter preferencialmente condições para continuar a ter uma estrutura que venha no futuro a assegurar o Frimundo. É evidente que você falou nisso, e eu já pedi o apoio municipal. Espero nesta fase já pedi ao Sr. Vereador se haveria fundos, se haveria apoios estruturais da CE, como se fez em Lousada, para podermos fazer mais um ou 2 sintéticos. Parece que não, parece que infelizmente não há. Pena é que na época em que havia, realmente eles não terem sido aproveitados, de forma que hoje o Frimundo seria efetivamente um complexo desportivo a sério, seria um complexo desportivo com todas as condições, à imagem do clube. De facto, o clube, quer queiramos, quer não, o Frimundo é um clube de topo, não está nesta altura na elite da distrital, mas é um clube de elite nacional. Hernani, falou há pouco no município. O município tem apoiado o Frimundo nesta fase complicada. Sabemos que financeiramente o município também não atravessa uma boa fase. Sabemos que também não pode fazer transferências. Caso as faça, terão que ir diretamente para os credores do Estado, Finanças e Segurança Social, mas tem apoiado a equipa do Sport Clube, ou neste caso o clube do Sport Clube Frimundo. Não, pelo menos há uma felicidade, é com o PER, não é? E com a suspensão dos títulos executivos, a Câmara Municipal já poderá não só recuperar esses pagamentos, como se calhar até na formação de Frimundo estruturar o clube para que se venha a recuperar esse tempo perdido. Portanto, o PER tem essa vantagem, os processos foram todos suspensos executivos. A Câmara Municipal, nesta altura, na medida dessa suspensão dos processos executivos, poderá pagar ao Frimundo, ou poderá pagar, não, quer dizer, que no fundo será apenas subsidiar um clube que tem 200 e tal atletas praticantes, que são 200 e tal miúdos, quase 300 miúdos, que não andam nas drogas, não andam nos computadores, praticam desporto, ficam saudáveis, libertam os centros de saúde de mais freguesia. Portanto, a Câmara Municipal tem essa obrigação, tem essa partilha, tem com os seus municípios, e eu ainda não falamos sobre isso, portanto não houve tempo ainda para falar com o Sr. Presidente sobre essas situações. Nós também reconhecemos que a Câmara Municipal está numa fase muito difícil, está, não diria como ao Frimundo, mas um pouquinho melhor, e portanto o que é que acontece? Pedir à Câmara Municipal, nesta altura, os subsídios que o Frimundo precisa seria impensável.
alongá-los e se calhar programá-los para que num curto espaço de tempo, durante esta época, possamos recuperar. E uma vez que, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, a Câmara Municipal não pode, não deve, e não pode nem deve, e não vai fazer, na minha opinião, pagar ordenados dos profissionais. Foi uma afirmação dele que eu aqui subscrevo e apoio. No aniversário do Frimundo, ele disse taxativamente isto: a Câmara Municipal não está para pagar ordenados a profissionais ou profissionais. E eu isso concordo completamente com ele, subscrevo por baixo, tenho que dar os parabéns pela sua atitude, mas é claro que mais tão importante como isso é estruturar o Frimundo, e o Frimundo tem condições não só para isso, como partilhar com outros clubes algumas necessidades. Quer dizer, mesmo o Clube do Ferreira poderá, caso o sintético venha a ser conseguido montar no Furtado de Frimundo, poderá partilhar, poderá desfrutar, poderá jogar, poderá treinar, porque são 500 metros ou 400 metros do estádio de Frimundo ao Campo de Ferreira. Portanto, isto é perfeitamente aceitável, perfeitamente enquadrável essa partilha. Agora, claro que nós estamos, o grande desafio está a começar agora, quer dizer, nós esquecemos que, ou eu não vou esquecer, não é, nunca, que o Frimundo esteve, e eu fui o grande mentor e o grande felizardo com essa ideia. Nós soubemos que íamos jogar ao Lixa na quarta-feira da manhã. Portanto, ou seja, o Frimundo na terça escreveu os jogadores, na quarta o Tribunal de Amarante libertou-nos da pressão dos impedimentos, na quinta a FPF levantou os impedimentos, e na quinta-feira à tarde nós pagámos as inscrições dos jogadores. Portanto, gastámos mais 1000 euros por causa das chamadas inscrições rápidas, as taxas de urgência, né? E fomos ali já às 5 da tarde. Portanto, isto é alguém que está a morrer, que encontra o INEM ali a meio do caminho e que leva para o hospital mais próximo e o salva da morte. Portanto, e isto foi no dia 28 de agosto. Nós estamos no dia 30 de setembro. Portanto, estamos a falar de coisas que verdadeiramente precoces. Agora, claro que o grande desafio passa por isso, passa por nós, a Terra, Friamundo Cidade, empenhar-se, a Câmara participar desse empenho, criar condições estruturantes para que nós, este ano, no próximo e nos seguintes, consigamos estabelecer regras objetivas sobre aquilo que é verdadeiramente importante, e que esta época seja a época, o ano zero, não é? Porque para mim seria um bom. Eu já partilhei com os jogadores algumas ideias. Opa, eu dou-vos a medalha da cidade se vocês passarem à segunda fase do campeonato, e continua a ser o meu propósito. Não tenho ideia junta, mas eu prometo, faço uma cópia, e dou-lhes a medalha da cidade se eles passarem à segunda fase, que é o sinal maior de vitalidade para um clube que todos, e alguns friamundenses, não é, pensavam que estava morto. Já houve discussões acaloradas que eu tive com alguns adeptos, dizendo: é melhor fechar o clube, pá, eu até pago para acabar com o clube, eu pago para fechar a SAD e não sei o que tanto. Mas eu, enquanto há vida, há esperança, e nesta fase há mais esperança, há mais vida do que aquela parte negativa que até hoje nós todos pensávamos que iria acontecer, um pouco ao jeito do Sr. Carlos Carvalho, que disse que ia acabar com o clube. O Sr. Carlos Carvalho achou que era o dono, achou que era o omnipotente, e num dado momento ele dizia: eu vou acabar com o Frimundo, isto depende de mim e tal, eu vou insolvê-lo. E eu só ia sorrindo com essas afirmações, e porque de facto as informações que nós tínhamos eram informações credíveis para que iríamos jogar, iríamos estruturar, iríamos dar ao clube a vitalidade. Agora, ao passo seguinte, já sabemos qual é. Hernani, mas diga-me uma coisa, e para terminar a fase, porque também temos de falar de futebol e o tempo começa a alongar, futebol jogado, assim dizendo, esse senhor, o Carlos Carvalho, chegou a uma altura que nem sequer os pagamentos fazia da alimentação dos próprios miúdos, e eu sei que o Hernani, se não fosse o Hernani e outras pessoas, provavelmente alguns deles iriam passar fome.
Essa é a maior verdade. Essa será a parte mais negativa no Sport Clube Frimundo. É evidente que todos sabemos que a ilusão, eu até acredito que num dado momento os ex-diretores do Frimundo da época passada acreditassem que o Sr. Carlos Carvalho seria a solução. Eu tive sempre guerras contínuas nessa luta para que os diretores acordassem para a vida e percebessem que ele, se tivesse interesse, se tivesse empenho e se tivesse interesse em salvar o Frimundo, ele teria partilhado os jogos. Ele era o administrador do banco, teria ido para o banco dos jogadores, teria ido para o banco, teria partilhado o balneário, teria feito uma data de coisas que ele nunca fez. Quer dizer, o timoneiro, o primeiro homem no jogo de ontem a entrar no balneário do Frimundo após a derrota foi o presidente, não é? O presidente é que foi dar. O presidente só tem que estar presente nos jogos quando se perde. Quando se ganha, está tudo bem, não precisa lá aparecer para nada. Quando se perde, é que tem que dizer, tem que valorizar o trabalho e tem que partilhar com eles essas emoções e essa tristeza. E o Sr. Carlos Carvalho nem partilhou tristeza, nem partilhou alegrias, ele não partilhou nada. O Sr. Carlos Carvalho era na minha opinião, era à distância, era o general à distância. E eu estava numa das fases em que eu comecei a tentar pressionar o homem para ele reagir. Lembro-me agora de uma peripécia que ele me contou. Eu julgo ser verdade, mas eu falei com ele pessoalmente, depois de um jogo em que o Frimundo foi jogar à São Pedro da Cova, e para ver a fraca organização diretiva no Frimundo, perdeu o jogo na Secretaria por 3-0, que meteu a jogar um jogo que estava castigado. Portanto, naquela altura foi uma coisa. Perdeu 1-0 no campo e perdeu 3-0 na Secretaria. Nesse jogo, o Frimundo jogou com o Carralão e com o Luís Gomes a meio campo. E ele dizia-me orgulhoso naquela fase que ligou para o treinador para mudar o Carlão e o Luís Gomes e meter outros 2 jogadores, porque eles não estavam a render nada. Eu até liguei pelo telefone para o mister. Portanto, isto realmente demonstra a qualidade desse senhor na gestão desportiva, não é? É lógico que quando eles vai a um restaurante e deixa de pagar, vai a outro, deixa de pagar, todos os restaurantes de Frimundo não lhe dão credibilidade nenhuma. E vai ao Alcapão falar com a proprietária do Alcapão e ela faz um contrato com o senhor Carlos Carvalho e com o diretor de dar a comer todos os dias aos miúdos durante aquela fase toda. E ele promete que vai dar 500, depois vai dar 100, depois promete que vai dar 2.000 e chega-se ali um valor insustentável, e um valor ainda que está em litígio, que vai agora para o processo executivo. Os jogadores de futebol tinham só uma certeza, que tinham qualidade de vida, pelo menos se não tinham no jogo, porque não lhes pagavam ordenado e havia 1 mês, 2, 3 e 4. Os jogadores tinham pelo menos uma coisa, que tinham a comida, nunca lhes faltou. Houve ali algumas promessas de terceiras pessoas que depois também falharam, mas os jogadores foram sempre comendo com a mesma qualidade, com o mesmo amor. O Alcapão sempre deu de comer de uma forma com o mesmo carinho. E claro que nessa fase depois, pronto, quer dizer, houve ali umas alterações quando a direção tomou conta quando a direção e a Mafalda e outros tomaram conta do futebol. Já começaram a fazer uma partilha maior em relação aos jogadores, depois já foram comer outros sítios, ao estádio, outros e assim. Mas os júniores continuaram lá a ir, a Câmara apostou, a Paz 2000 também. Mas o que é certo é que se não fosse o restaurante naquela fase crítica, tinham todos ido embora, os jogadores, não é? Porque de facto aquilo bateu mesmo no fundo, não é? Foi uma questão que me entristece falar nela, mas bateu mesmo no fundo. Águas passadas, Hernani. Vamos agora falar do futebol jogado. O Friamonte nesta altura em 5 jogos, em 6 jogos aliás, tem portanto 5 jogos, de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, assim é que está correto. 5 jogos, o 6º jogo é já no próximo sábado, frente ao vizinho Lousada, outro derby. Hernani, eu entrei aqui num site também para dissipar dúvidas. O Friamonte neste momento tem um plantel de 23 jogadores, com uma média de idades de 22.5 ou de 22.50.
muitos jovens neste plantel, boa parte deles formados nas camadas jovens. Não, a questão que se põe aqui é que os jogadores de futebol, isto é uma crítica, se calhar uma das críticas positivas, o agente de futebol pode ser ou um grande amigo ou um grande inimigo. Os agentes de futebol, e Frimundo nesta época tem lá 3 ou 4 casos, não me interessa estar aqui a pôr os nomes, que isso não vamos falar de situações que possam ferir suscetibilidade, vamos dizer coisas objetivas. Nós poderíamos ainda ser mais jovens em termos de jogadores, embora o Frimundo criou uma estrutura objetiva em relação ao departamento de futebol, o Carlos Baqueiro, o Manuel Neto nas instalações, e o que é que acontece? Nós focamos a energia, eu como presidente e o Carlos como diretor de futebol, focamos a energia numa estratégia de como é que nós salvamos o clube, como é que nós criamos a empatia entre o clube e os adeptos, como é que nós vamos passar de 800 sócios para 1.600 ou 2.000. Só uma solução, não é o Jardel ou qualquer jogador lá mais craque que seja, não chama o pai, a irmã, o primo, a cunhada, o namorado e a sogra, tem que ser jogadores da terra. E essa estratégia foi basearmos nos jogadores que o Frimundo formou. Uma grande parte deles estão todos fora ou estavam todos fora do clube. Fizemos um levantamento dos jogadores que nos interessavam, tivemos o cuidado de sermos corretos em relação a outros jogadores da época passada. Houve lá 1 ou 2 jogadores que nós tentamos ainda, por uma questão não só de acerto financeiro, mas também de complicidade contratual, falámos com 1 ou 2 jogadores que nós achávamos que tinham qualidade para ficar no Frimundo. Fizemos uma proposta para lhe pagar os meses que havia do ano passado de atraso, porque o Frimundo ficou a ver 3 meses aos jogadores, não é? A época passada os jogadores tinham 3 meses para receber. Nós fizemos 1 a 1, vocês podem ficar no Frimundo, nós temos uma proposta para vocês, e há aqui um método que o presidente delineou. Se vocês tiverem 3 meses de atraso, nós dividimos o valor que vocês tiverem a receber por 10 meses e aumentamos a massa mensal esse valor que está em atraso da época passada. Portanto, houve ali algumas discussões com alguns jogadores, mas alguns deles, claro, tinham ordenados muito altos, e a nossa proposta era um bocadinho mais baixa, e eles, claro, não aceitaram. Não aceitaram não só esse valor, como o valor para trás, também não houve essa margem para poder negociar com eles. Portanto, a partir daí nós tivemos 3 ou 4 jogadores da época passada que conseguimos ficar com eles. Apostamos nos miúdos que saíram dos que eram dos júniores, também mais 3 ou 4 que eram dos júniores e que tinham potencial para ficar. Alguns foram aposta mesmo da própria direção em contratá-los, e começamos lentamente a contactar os que estavam fora. Alguns haviam um potencial muito engraçado, que eram os jogadores dos júniores de Frimundo que saíram há 2 anos, ano passado, que foram para o Nacional e para o Marítimo e que quiseram regressar. Esses também foram contactados, começámos a negociar com eles. Claro que houve ali um negócio direto com as pessoas, não precisamos de empresários, nem precisamos daquilo, foi um mano a mano com pessoas da terra. Começámos a montar a equipa e não foi fácil, na maior parte deles, negociar com a maior parte deles. Houve 1 ou 2 que tinham apalavrado já com equipas daqui da nossa zona, que nós, por uma questão de lealdade, não forçamos para que eles ficassem, e a opção foi deles, quiseram ficar nos clubes aqui, nossos vizinhos. Houve mais 1 ou 2 que nos interessavam, mas depois como é muito apetecível para os jogadores do Sub-23, houve mais 1 ou 2 jogadores de Frimundo que quiseram optar para ir para o Sub-23, o A, o B e o C, então nós também quiseram essa opção, que é legítima e que lhes dá mais promoção e que lhes dá mais visibilidade, e também não quiseram ficar no Frimundo. E depois houve ali o treinador e mais o diretor tinham algum conhecimento da elite, e nós, com juventude, com jogadores com potencial que se encaixassem no perfil do Frimundo, nós conseguimos ali a 8 ou 10 dias de começar o campeonato, estávamos com a equipa já mais ou menos formada, e apenas com 1 ou 2 jogadores a serem necessários para reajuste. Um central, um médio, um avançado, seria ali as pedras basilares do Frimundo. Nesta altura, eu penso que nós teremos quase fechada, com o plantel fechado. Poderá haver mais um miúdo, alguma coisa ali que poderá, uma mais-valia, que nós podemos ter de fazer esse sacrifício se a equipa precisar
para tal esse potencial de ficar nos primeiros lugares. Mas o que é certo é que o trabalho de Carlos Baqueiro foi um trabalho excelente, um trabalho de quem percebe futebol, e é lógico que estas vitórias, este empate no Lixa, a vitória sobre São Pedro da Cova, no Vila Caís, nós nesta altura, sem grande favor, apesar de algumas limitações, o Frimundo podia ter mais 4 pontos, porque seria perfeitamente enquadrável e justo, quer no Lixa, quer no Vila Caís. Nós tivemos potencial para ganhar o jogo, tivemos oportunidades para isso, e alguma inexperiência fez com que o Frimundo, o empate tivesse sido bom. Era muito melhor que fazer a vitória, porque é o espírito da equipa toda, mas não conseguimos, porque no Lixa houve ali alguma pressão da arbitragem, com o Vila Caís houve ali alguma azelice nos dados momentos, no dado chave. E ontem, efetivamente, quando eu pensava que o empate seria bom para os dois, o Frimundo acabou por perder, e o mérito, é como eu lhe disse, é a ratice dos jogadores com mais experiência, com mais traquejo, fez com que a juventude do Frimundo não se pudesse sobrepor. Mas basicamente este resumo que eu lhe fiz encaixa-se naquilo que vai ser a época do Frimundo. Vejo aqui que já aparece pelo menos mais um jogador novo neste site, que é o Xandão. Na época passada fez, se não estou em erro, volta a 30 jogos no Rebordosa, portanto o jogador que 33 jogos, marcou 4 golos ao serviço de Rebordosa na época passada, um jogador experiente. Será este o último reforço ou ainda haverá mais alguém? Não, esta semana nós vinculamos o contrato com o Patrick e com o Xandão, foi os últimos jogadores a serem inscritos, e penso eu que estará quase o plantel fechado, porque as necessidades para nós fazermos uma época tranquila, acho que estarão preenchidas. A questão que se põe é a minha ambição. É evidente que você quer subir divisão, é evidente que nós queremos subir divisão, não é? Nós conhecemos os riscos. Quem joga numa série de 18 equipas corre o risco de subir, descer ou ficar a meio. Não tem essa, né? Quem vai à luta tem essas três hipóteses: ou sobe, ou fica na mesma, ou desce. E a massa associativa do Frimundo seria, embora eu perceba que toda a gente está, e eu também estou solidariamente contente, se nós este ano ficarmos no 13º ou 14º lugar, que será muito bom. Se nós não descermos, será muito bom. Mas eu é como eu lhe digo, eu quero fazer com que a massa associativa fique espantada com a época que vai fazer, que apoie os meninos, que faça com que eles se sintam crescidos, porque a equipa tem potencial para fazer uma época tranquila. É muita responsabilidade, e nós sabemos que esta época há equipas, ao contrário do que nós fizemos na época passada, que investimos uma pipa de massa, cerca de 24 ou 25 mil euros mensais para subir divisão, alegando o Sr. Carlos Carvalho que naquela altura, e até era capaz de ir alguma lógica, não é? No futebol tudo é possível, dizendo que pagou mais dinheiro A ou B ou C porque ninguém queria ir para o Frimundo jogar. Isso até que terá alguma lógica. Como era incumpridor e tudo isso. Esta época nós fizemos uma redução de cerca de quase 65% no orçamento. Portanto, isto é alguma coisa inédita em termos de estrutura diretiva. Reduzir um orçamento em cerca de 60% a 65%, isto é uma coisa impensável. Tenho falado com alguns colegas de direção em que eles me têm dito que o orçamento deles andará muito aproximado ao de Frimundo. Portanto, isso me deixa satisfeito, porque nós sabemos que a massa humana de Frimundo é muito maior. Temos só o contra de ter que trabalhar para pagar algumas dívidas do ano passado. Ou seja, o Frimundo fica fiável, fica viabilizado se nós pagarmos as contas este ano e ganharmos algum para pagar as contas do ano passado e anos anteriores. Portanto, esse é o grande desafio. Portanto, este desafio irá ser uma das prioridades. Outra prioridade é vamos ter que tentar, em camadas jovens, terá que ser dinamizadas para que voltemos a ser aquilo que éramos. O Frimundo e o Fernando Silva, vamos ter que a equipa vai ter que dar-lhe uma mão para que ele possa
fazer um trabalho soberbo, um trabalho como ele sabe fazer, e a direção certamente poderá ajudar e apoiar a dar estruturas para isso, e logicamente que se você me coloca o desafio, se o Frimundo estiver perto de lutar pela subida, vai abdicar dele. Não, é evidente, mas nesta altura o único desafio é fugir dos lugares do fundo da tabela. Estranha-se que, por exemplo, o São Pedro da Copa, que teria uma equipa para subir a divisão, está em último lugar. O Lousada, que o ano passado pensava-se que lutar para subir, está quase ali em penúltimo. Portanto, as nuances do futebol são surpreendentes. O Tirsense tem um plantel caríssimo, que se foi contratar há dias com o Tiago Moura, que era um dos nossos melhores jogadores na época passada, também mais um que também tem tido alguns jogos decepcionantes. Portanto, o que me parece é que vai ser um campeonato surpreendente e que temos que estar preparados para todas as situações e temos que prevenir, temos que motivar e fazer com que esta simbiose entre o plantel e a massa associativa funcione. Hernani, já são 23 horas, estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Apenas mais duas perguntas. A primeira, falou há pouco do trabalho da secção juvenil. O Friamundo sempre foi um grande clube a nível de formação e vê-se porque há muitos jogadores por aí fora espalhados que passaram pelo Friamundo, alguns deles a jogar ainda na Primeira Liga, que é o caso do Pedrinho e também do Machado no Moreirense, o caso do Antunes no Getafe. Pergunto-lhe, quer acabar com aquela situação que havia muitas vezes, que se falava da divisão dos de cá de baixo com os lá de cima, pegando na expressão que era utilizada em Friamundo? Não, a direção aqui há duas atitudes que têm que ser pensadas. Primeiro, a direção da SAD e o caso da direção da SAD, as camadas jovens são completamente distintas, não só na parte organizativa como na parte processual e em termos de manutenção da motivação do futebol e tudo isso. Nós sabemos que a camada séniores, uma das lutas que se colocava aqui era essa, que a camada séniores, quem ia perder de imediato era as camadas jovens. O que está aqui em causa, e é uma coisa que o Vinho estava falando ontem sobre a divisão, é que a divisão que existe, não existe divisão. O que tem que haver é uma motivação, que é uma coisa completamente distinta da divisão. Se as camadas jovens estiverem motivadas, se os diretores estiverem motivados, se houver divisão e partilha de responsabilidades e empenho, as camadas jovens do Friamundo, se os infantis do Friamundo e as escolinhas e os iniciados discutem com o Passo de Freire e com o Rio Ave e com o Guimarães, isso, taco a taco, esse tipo de jogos, o que está a faltar é que o passo seguinte não terá, na minha opinião, não terá sido preparado, motivado, se calhar até preparado, acautelado para que isso funcione. Eu reconheço que o ano passado os júniores tiveram um momento difícil com a ideia de que os investidores queriam os júniores na SAD e depois dar contatos profissionais aos júniores. E o que é que acontece? O ano passado a SAD tinha os júniores, o Sr. Carlos Carvalho seria o responsável pelos júniores, o Sr. Salvado também, e de repente nós tínhamos jogadores dos júniores da Bélgica, do Congo, do Brasil e de uma catrefada de países, e os jogadores da terra, os nossos meninos da terra, os meninos de Friamundo, de Figueiras, de Figueirói, de Carvalhosa e de tudo isto, não tinham lugar na equipa. Ou seja, alguém me alertou e eu também comecei a ter alguma mensagem que passar para terceiros, que era preciso preparar os júniores. Podíamos trazer 4 ou 5 ou 6 jogadores que fizessem a diferença, mas o grosso da coluna, como acontece este ano com os séniores, tem que ser os da terra. Portanto, esse aspecto foi desacautelado. Pronto, quer dizer, a direção das camadas jovens ou aquela equipa não teve força para se impor perante o Sr. Carlos Carvalho nas decisões que seriam importantes para o Friamundo. Os treinadores traziam sempre, alguns treinadores traziam sempre 4 ou 5 jogadores que seriam promovidos pelos empresários e que tinham lugares quase cativos, porque os empresários certamente aliciariam
Estou aqui se calhar a dizer alguma asneira, mas ou até motivariam com prémios para os miúdos para jogarem. E o que é que acontece? E as camadas jovens entraram numa crise, né? A direção, porque não teve a sorte de encontrar alguém com um parceiro de negócio que pudesse, ou um parceiro que pudesse orientar a equipa e as equipas todas. Portanto, vamos ter nesta altura a direção de mais vão ter todo o apoio dos séniores, vão ter todo o apoio da direção para que se recupere rapidamente esse tipo de qualidade e que, mais uma vez, seja apetecível, porque um dos grandes desafios é assim, entre o miúdo que quer jogar no Paço ou quer jogar no Frimundo, não é? Se calhar, nesta altura, o Paço é mais apetecível, portanto, logicamente nós ficamos em desvantagem. Hernani, para terminar, uma mensagem para os friamondenses e simpatizantes de Friamonte. A mensagem é uma mensagem de sempre, não é? Aquela mensagem que eu tenho vindo a passar nas Assembleias Gerais é que eu julgo, mesmo pensando ou havendo alguma ideia que possa ser contrária àquela nossa que em termos de gestão do Globo, as pessoas podem e têm o direito de apoiar o seu clube. E o Friamundo precisa desse apoio. Nós vamos ter agora o primeiro desafio, um desafio que se põe agora da parte financeira de Fernando Matos em relação ao Friamundo é que a opção que nós fizemos foi acabar com o bilhete suplementar em todos os jogos. Nós sabemos que o Friamundo precisa de dinheiro de todas as vertentes, seja à esquerda, à direita, de frente, tudo o que vier de dinheiro para lá é dinheiro que é para pagar as contas e para bater à dívida. Portanto, essas questões que nós criamos foi 4 dias de clube, onde os dias de clube é com lousada. Eu esperava que viessem muitos adeptos de lousada para ajudar ao contributo do Friamundo. Certo que se calhar nesta fase a lousada está numa fase negativa e não terá tantos adeptos como nós pensávamos. Vamos ter 4 dias de clube. Os friamundenses têm que perceber que se quiserem ver a lousada, se comprarem um bilhete suplementar, não estão nada mais do que fazer uma coisa, ajudar o Friamundo a ter estrutura, organização, receitas, para que quanto mais dinheiro houver, o curto prazo ou o longo prazo ou o médio prazo das dificuldades diminui. Querem ajudar o Friamundo, a direção está cá para trabalhar, fez um sacrifício enorme nesses 2 meses, está estruturada para que as pessoas que lá estão e o seu empenho venham, como se diz, venham dar o gosto, o prazer, o talismã e o barismo que as pessoas querem. E é essa a única mensagem, ajudar o Friamundo é solucionar mais cedo o problema do Friamundo. Hernani, agradeço a sua participação aqui em estúdio, neste Rádio Passos Desporto, a sua disponibilidade para estar aqui mais de uma hora a falar connosco. Foi um prazer tê-lo cá. Esperemos os maiores sucessos. Está-me a dizer sábado às 15 horas. Já foi anunciado e volta a anunciar o jogo do Sport Clube Friamundo em casa frente ao Lousada. Para terminar, digo que a equipa do Sporting Clube Portugal venceu no terreno do Desportivo das Aves por 2-1, resultado, ou melhor, por 1-0, assim é que está correto. Ganhou por 1-0, golo apontado por Bruno Fernandes na transformação de uma grande penalidade. Resta-me, em meu nome, desejar-lhe a continuação de uma muito boa noite. Tenha também uma boa semana. Rádio Passos Desporto volta na próxima segunda-feira com outros protagonistas. Boa noite e boa semana.